Boa noite. Sou um filho amado de Deus, me recuperando de traumas e feridas emocionais, e nesse ciclo, tratando do controle e da dependência emocional. Meu nome é Moisés. Oi. Sirvo aqui no CR, no team, na conexão. E no team eu cuido lá dos líderes que vão conduzir os grupos de apoio, os grupos de passo. Preparo os celebrantes e as celebrantes para estarem equipadas, para poder estar servindo com aqueles que estão chegando, né, os celebrantes mais novos. Né? Grande responsabilidade estar aqui hoje. Para mim é uma alegria, um privilégio. Eu vou dar a lição, mas com o cuidado de falar da minha experiência de vida na lição, na segunda lição do nosso ciclo, que é a lição impotente. Quero dar boa noite também para o pessoal que está no online, em casa, seja lá onde você estiver, que Deus te abençoe também com essa lição que vai ser ministrada aqui. Que Deus me use. Na semana passada, a Roseni deu a lição da negação. E na minha experiência, quando eu contemplei a minha grande negação, eu tive que dar o passo seguinte, que foi lidar com a questão da impotência. Foi interessante porque até então eu pensava assim, que resolvendo só a negação já tinha resolvido quase tudo. Muito pelo contrário, eu estava começando a dar passos. E aí, de lição em lição, eu fui enxergando todos os passos que o programa sugere. E é interessante que, onde eu ia colocar o pé para dar o próximo passo, eu sentia que não tinha chão ainda. Mas eu lembro que, com meu padrinho, né, ele falava bastante, olha, põe o pé, que na hora que você colocar o pé, o chão vai aparecer. E é interessante, eu colocava o pé e o chão estava lá. Então, de passo em passo, eu fui, né, completando o ciclo. E desde 2016, a cada ano, refazendo o ciclo. E agora, 2024, iniciando mais um ciclo. Na lição impotente, ela faz parte aqui do princípio 1. Eu vou pedir para colocar lá o princípio 1. Vou ler rapidamente. Reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Mateus 5:3. E o passo 1. Admitimos que éramos impotentes perante nossas feridas, dependências e comportamentos compulsivos e que nossa vida se tornou ingovernável. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Romanos 7:18. Eu vou fazer aqui a introdução da lição contando um pouquinho da minha história. Aí eu coloquei lá no esquema, isso, tá lá. Esse é o meu esquema. De um lado eu tenho lá a dor. Na minha dor eu posso contar que ela foi consequência de brigas, separação. Cansei de esperar, o esperar estava doendo já em mim, e eu sempre sentia que estava faltando algo. Né? Essa separação foi a separação dos meus pais, quando minha mãe pega eu e meu irmão sozinha, vai embora e deixa lá meu pai em casa com tudo lá. Com tudo. A gente sai, eu e meu irmão saímos de casa com a minha mãe só com a roupa do corpo e uma malinha para ir embora. Né? Então, a dor legítima. Ok, tudo bem. Agora imagina, eu com 4 anos, como que eu ia lidar com isso? Como eu absorvi isso? Do outro lado, está ali a minha necessidade de cura. E aí eu fui... lá para os meus 9 anos de idade, eu tomei consciência
de que eu ia me embotar, eu não ia mais esperar ninguém, não vou buscar ajuda, não preciso de ninguém, eu mesmo vou cuidar de mim, serei indiferente para não sentir mais dor. Foi a maneira que eu me programei lá na minha infância para parar com esse sofrimento, né? E ali eu coloquei ideias questionáveis, né? Para o menino de 4, 5, 6, 7, 9 anos, chegar nos 9 anos de tomar essa decisão, é questionável. Eu entendo que com 9 anos eu não tenho ainda meu cérebro sequer formado, né? Mas foi o que eu achei melhor naquele momento. Seguindo lá o esqueminha, então lá na minha necessidade de cura, em que eu tomei a decisão, vou me embotar, não vou esperar, não vou buscar ajuda, não preciso de ninguém, eu mesmo vou cuidar de mim, serei indiferente para não sentir mais dor, eu fui para as ações, né? Eu fui lá colocar os meus recursos em meu favor. Só que esses recursos tinham como base minha autossuficiência, que ali já tinha lá um tempero de orgulho, né? E, seguindo no esquema, né, só que no CR eu fui entender que ali eu já estava num estado de impotência e baseado num falso poder, ou seja, fora da realidade, né? Aqui, de um lado, então, meus recursos, minha autossuficiência, né? Eu já posso falar ali um pouco de orgulho, que, na verdade, aqui no CR eu fui entender como impotência, que tinha raiz na minha fraqueza, né? Mas eu não percebia antes de chegar no CR. E o falso poder, fora da realidade e no falso controle das coisas, né? No falso controle da minha vida. Bem, cresci na igreja e na religiosidade eu tinha uma frase assim dentro de mim: eu sou forte, né? Não devo sentir dor, eu sou forte. Aí eu fui para a indiferença, eu virei a chave, né? Ou desliguei a chave da dor e fiquei na indiferença. Eu não sei onde eu enfiei tanta dor, gente, durante aquele tempo, naqueles dias lá. E eu fui irresponsável, porque eu joguei para Deus a responsabilidade com a desculpa de que Ele faria um milagre na minha vida, né? Eu, religioso, não, Deus vai fazer um milagre na minha vida porque não é possível, né? E assim eu não entraria em contato com as minhas questões e não teria trabalho algum. Então eu queria comodismo, queria conforto, e eu, né, filho de Deus, eu ia ter tudo lá resolvido. O resultado, infelizmente, não dei conta, prometi para mim mesmo e não entreguei nada, machuquei as pessoas e a mim mesmo, e a dor ainda estava lá, né? Muito bem, depois de contado aqui a minha historinha para dar essa introdução, o programa aqui, a lição propôs o seguinte, pense nisso. Quando aceitamos o primeiro princípio da recuperação e damos este passo da negação para a realidade, vemos que há poucas coisas sobre as quais realmente temos controle. Quando admitimos que somos impotentes, começamos a abandonar as coisas que roubam nossa serenidade, que vemos no acróstico impotente. E aí a lição traz lá o acróstico impotente: ira, mentiras e desculpas, preocupações, orgulho, tentativa de fuga, egoísmo, negação, temor e esvaziamento. Na ira, a ira dizia o seguinte: se reprimimos os nossos sentimentos e permitimos que a ira cresça, eles se tornam um câncer. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Efésios 4, 26 e 27. Na minha experiência de ira, eu fui para a religiosidade, né? Eu não posso me irar, porque eu tenho que ser manso, né? E eu não sei onde eu guardei essa dor, gente, durante tanto tempo. Eu não sei de onde eu tirei forças para segurar isso, né? Mas eu tratei a fundo da ira durante a pandemia, no CR online, no grupo de apoio. Eu lembro que o líder era o Lomba.
E eu fui para a ira lá tratar. Porque aquelas alturas, recém-casado, eu estava dando soco na parede e falando palavrão dentro de casa. Né? Então, eu assim, poxa, eu não posso despejar isso em quem eu amo. Eu preciso tratar disso, isso é uma responsabilidade minha. Né? E na experiência do perdão, durante a fase da ira lá, a recuperação da ira, eu deixo a ira de lado e libero o perdão. Eu libero o outro e libero a mim mesmo. E assim paro de culpar o outro e saio do estado de vítima. Porque esse estado só me escravizou, me podou, me impediu de viver a vida de fato. Né? A letra M, mentiras e desculpas. As mentiras e desculpas que criamos nos prendem ao mundo da fantasia e da racionalização. Tudo que está encoberto vai ser descoberto e o que está escondido será conhecido. Assim, tudo que vocês disserem na escuridão será ouvido na luz do dia, e tudo que disserem em segredo, dentro de um quarto fechado, será anunciado abertamente. E aí, foi no grupo de apoio que tudo que estava escondido, até de mim mesmo, veio à luz. Foi no grupo de apoio que eu comecei a trazer as questões, que eu comecei a me enxergar. Que o segredo deixou de ser segredo para o outro e para mim. Né? E para mim a maior mentira de todas foi querer manter a minha vida sobre a base do falso poder. Com a negação e a impotência e de forma alguma aceitar a realidade. A realidade que eu não aceitei durante toda a minha vida, isso foi recente, isso faz poucos anos atrás, que eu aceitei a realidade de que não tive meu pai como eu gostaria que tivesse. Não tive um pai como eu gostaria. E isso me doeu demais. Porque eu sempre quis substituir isso por alguma coisa, sabe? Mas eu vivi sempre longe dessa dor. A desculpa não era o meu maior escape, porque também eu gastava energia na manutenção do orgulho, aparentemente deixava, entre aspas, tudo em ordem. Né? Então, eu também tive que me recuperar do perfeccionismo. Né? A letra P, preocupações. A preocupação pode ser vista como a falta de confiança em Deus. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá as suas próprias preocupações, para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Mateus 6:34. A minha preocupação ela era velada diante das pessoas, porque eu precisava mostrar uma postura de força, né? E eu também não queria passar vergonha. Então, mostrar fraqueza para quê? Né? Eu já era um coitado, e então, para que eu vou mostrar que eu era um coitado? Era essa a visão que eu tinha de mim. Né? Eu podia até ter um pouco de esperança lá na minha situação de vida, mas, no fundo, a falta de confiança em Deus foi real em alguns momentos. Né? Impotente, agora estamos na letra O do orgulho. Isso. Aqui tem a fórmula, né? Ignorância mais poder mais orgulho igual mistura mortal. O orgulho acaba sendo, o orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Provérbios 29:23. Aí eu coloquei ali o meu esquema de orgulho, tá lá, ó, né? Então, de um lado, um perfeito afastado de Deus, num estado infantil, imaturo emocionalmente falando, mais os meus recursos, mais o meu falso poder, igual desperdício de vida. Eu tive que trabalhar isso na minha recuperação, me perdoar, porque eu olhei e falei, puxa, quanto de vida eu desperdicei por conta dessa minha fórmula aí. Né? E aí, aqui no CR, eu consegui chegar naquela outra estrutura lá. Ó. Quem realmente sou? Filho amado de Deus em recuperação, mais poder superior, né? O cuidado de Deus, mais dependente de Deus, igual a vida. Então, hoje eu consigo viver, né? Muito melhor do que eu vivia antes. Né? Letra T, tentativa de fuga. Vivendo em negação,
fugimos para um mundo de fantasia e expectativas irreais a nós e aos outros. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque é claramente revelada e se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Efésios 5, 13 e 14. Nas minhas tentativas de fuga, eu fugia da minha verdadeira responsabilidade, da minha parcela de culpa, e ficava só culpando o outro. Esse outro que eu culpei durante a minha história de vida foi o meu pai, né, pela sua ausência, e até minha mãe, porque ela, como mãe, queria, né, cumprir o papel de mãe e de pai. Né? Aquela história, mãe e pai ao mesmo tempo. Não existe isso. Mãe cumpre papel de mãe, não cumpre papel de pai. Eu fiquei sabendo que nos últimos dias de vida dela, ela queria ter mais tempo para corrigir isso, mas aí isso ficou por minha conta, né? Amo meus pais, não estão mais aqui, mas eu tive que fazer um trabalho de perdão, eu tive que reconhecer o esforço que eles fizeram, o melhor que eles fizeram, e perdoei, amei, disse que amava, perdoei. Só que aí eles se foram, eu fiquei com essa bagagem aí para resolver, né? Quer dizer, se foram, mas eu fico com isso tudo para resolver. Então eu tive que assumir essa responsabilidade na minha vida, né? Fugi do enfrentamento das minhas questões por muito tempo para evitar a dor, mas a dor ainda estava lá. Comia demais, né? Gente, o dia que eu descobri que comer 6 pãezinhos de manhã não resolvia o meu problema, eu parei de comer 6 pãezinhos. Deu para entender? Deu, né? Teve gente que perguntou para mim: Moisés, você está bem de saúde? Né? Foram lá 20 quilos a menos. Mas eu falo, foi opção, eu estou com 20 quilos, mas eu estou com saúde. Né? E, então, assim, como lá o pãozinho hoje, fermentação natural, mas assim, um pedaço pequeno, e para mim já deu, graças a Deus. Fugi algumas vezes, né? Covardemente, para as disciplinas espirituais até. Né? Orar e ler a Bíblia, em vez de resolver. Sabe? Eu sabia o que tinha que resolver, sabia o que tinha que fazer com assertividade, mas, mesmo sabendo disso tudo, eu queria que Deus resolvesse para mim, para eu não correr mais risco, para eu não me expor. Né? E eu, inseguro, eu esperava um milagre de Deus ainda, né? Sem querer fazer a minha parte. E aí Deus me deu saídas legítimas, saudáveis, né? Pelo seu amor e pela sua graça. Né? A letra E, egoísmo. Normalmente essa é a nossa oração: Pai nosso que estás no céu, dá-nos isso, dá-nos aquilo outro. Né? As pessoas que procuram os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Lucas 17, 33. Eu fui assim, fruto de uma separação, então eu me vi como a maior vítima dessa história. Né? Então, como a maior vítima, já não bastasse a vida que eu tive, então eu merecia de Deus do bom e do melhor agora. Deus ia ter que compensar isso na minha vida de alguma forma. Né? Eu não suportava ainda ver e nem ouvir a dor do outro. Né? Eu não tinha verdadeira compaixão. Eu falava, está chorando à toa. A minha história de vida é pior que a do outro. Né? E eu queria que Deus me desse tudo que eu precisava. Né? Hoje não. Hoje eu sou um filho amado que se recupera com o outro. Então, quando eu chego no céu, eu já não tento mais resolver sozinho. Eu tento me recuperar buscando o cuidado de Deus com o outro que também busca. Então isso já começa a fazer diferença. Ouvindo a partilha do outro, eu começo a desenvolver a minha compaixão, a minha escuta ativa. Eu não falo, que pobre coitado. Não, no meu caso, não. Cada um sabe o tamanho da sua dor. Eu sei o da minha, eu acho. Que dirá, eu nunca saberia o tamanho da dor do outro. Então, aqui eu saio do egoísmo e vou para a experiência de paixão. Né?
Letra N de negação. Quando admitimos que somos impotentes e começamos a encarar a realidade, vemos que podemos abandonar a negação, pois não precisamos enfrentar a vida sozinhos. Solidão é uma escolha. Na recuperação em Cristo, você nunca mais precisa andar sozinho. Continue a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixe de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Mateus 13, 1 e 2. E está lá o meu esquema da negação. Cadê o esqueminha? Isso. Então, olha lá. A minha estrutura era aquela ali, de solidão. Não vou esperar. Ninguém vai querer saber da minha história. Não vou buscar ajuda. Não preciso de ninguém. Não vão sentir mais dor. Não está tão ruim assim, né? Não preciso mexer com isso. Mas quando eu vim para cá, eu entendi que eu precisava, sim, entrar em contato com algumas questões. E aí eu fui para aquela estrutura ali da comunhão. E na comunhão, sou acolhido, sou ouvido, sou apoiado. Caminho com, né? Identifico a dor, trato das relações que Deus usa para me encorajar. E nesse modelo, eu entendo que Deus vai também usar a minha vida para encorajar a vida do outro, né? E a letra T de temor, algumas pessoas falam em, entre aspas, encontrar Deus, como se ele estivesse perdido. A separação de Deus pode causar temor e parecer real, mas nunca é permanente. Lembre-se de que Cristo busca o perdido. E o versículo está lá em Romanos 8, 38 e 39. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na minha experiência com o temor, eu perdido, cheguei a olhar para Deus da mesma forma que eu olhava para o meu pai de sangue que não estava presente. Olha, eu acabei colocando Deus nesse balaio, sabe, de culpados, né? Dá para entender um pouco o que eu estou falando. E aí, depois que eu comecei a me recuperar, eu deixo de fazer a manutenção dessa sensação de separação de Deus, ou de que Deus não está perto, ou de que Ele não está me vendo, ou de que Ele não sabe minhas necessidades, né? E este Pai, Deus, esse nunca vai embora, esse sempre está. Ele não precisa voltar, porque Ele sempre esteve, sempre está e sempre estará presente, e nada nos separa desse amor, amém? É assim que eu tenho aprendido e vivido. Eu estou resolvido disso tudo? Não. Cada dia aprendendo. A letra E de esvaziamento. Quando você finalmente admitir que sozinho é de fato impotente, aquela sensação de esvaziamento em seu íntimo, aquele vento frio que passa soprando por você e vai embora. Jesus disse: o ladrão vem só para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. João 10, 10. Nas minhas experiências de esvaziamento, quando eu percebia que eu não chegava onde eu queria, por exemplo, ou ficava numa demanda, numa situação de necessidade não atendida, né, eu me via sozinho e me dava calafrios. Exemplo, eu estudei lá num colégio que terminava a aula às 17 horas. E 17 horas eu sei que meu pai já não morava mais com a gente. Eu sei que 17 minha mãe não podia me buscar, porque ela estava trabalhando para nos manter. Mas tinha ajudante de casa que vinha buscar a gente. E aí dava 5h30. Legal, vou continuar brincando aqui na escola com os colegas. 6 horas, vou continuar brincando. 7 horas, estava escurecendo.
Aí o gatilho da sensação de abandono e rejeição vinha. Aí eu jogava essa dor para algum lugar. Mas só aqui que eu consegui olhar para isso e falar, não, doeu sim, doeu. Ficar até 7h30 da noite. Aí eu chegava em casa, contava para minha mãe depois ia lá e dava bronca na ajudante, né? Então, parece bobeira isso, né? Mas quando dispara um gatilho, quando aciona um ressentimento, não é. Tá? Bem, essa sensação em outras experiências se tornou tão forte, insuportável, é aí que eu vim parar no CR, porque me dava calafrio isso. Começou a me dar calafrio, perder noite de sono, sabe? Então, aqui eu tive a sensação de que Deus começou a cuidar de mim de fato. Mesmo quando minha mente fazia meu pai espiritual, Deus, né, se misturar com meu pai de sangue. E tenho que tomar muito cuidado com isso até hoje. Né? Bem, e para encerrar, o programa sugere aqui para você parar e começar. Neste ponto da sua recuperação, proponho a você parar de fazer duas coisas e começar a fazer outras duas. A primeira que você tem que parar é negar a dor. Você está pronto para aceitar o princípio 1, quando a sua dor for maior do que o seu medo. E o medo neutraliza, como foi dado na lição, né? Neutraliza nossos sentimentos, esgota as energias, gera barreiras de nosso crescimento, nos afasta de Deus e das pessoas. E ali está o esqueminha, né? Cadê o meu esqueminha lá? Olha lá. O meu medo sempre foi maior que a dor. E tudo misturado numa nuvem só. Aí depois, a dor começou a aumentar. E eu comecei a separar a nuvem do medo da dor. E aí o próximo, olha lá. No próximo eu começo a parar de negar, eu começo a falar, eu começo a dar nome para a dor e para as dores e os medos da minha vida. E lá do outro lado o outro me ouvindo. Né? Isso sugere o quê? Não consigo, não dou conta sozinho. A segunda coisa, parar de brincar de Deus. Você não pode fazer por você mesmo aquilo que você precisa que Deus faça. Ou você serve a Deus ou a você mesmo. Você não pode fazer as duas coisas. Né? Então, eu preciso parar de brincar de Deus. Cadê o esqueminha? Olha lá. Né? Então, meu esquema era esse aí. Ó. Eu, aqui, e lá o eu como se fosse um Deus. E eu deixo... Pode voltar. Volta. Isso. E lá o Deus de fora. Então eu me sirvo, eu mesmo, como se eu fosse um Deus. E na volta, eu, como se fosse um Deus, eu também me sirvo de volta. E nesse ciclo, Deus fica de fora. Aí, pode seguir em frente. Aí foi que, isso, nessa dinâmica, ó. Eu sirvo o outro me serve. E Deus participa amando e cuidando no contexto dos relacionamentos saudáveis. Aí eu tenho que me expor, eu tenho que ser vulnerável, eu tenho que correr esse risco. Fingir que poderá não doer é mentira, poderá doer ainda, mas hoje eu sei e devo aprender a lidar com isso. E começar a admitir sua impotência. Quando você estiver trabalhando o primeiro princípio, perceberá que sozinho não tem poder para mudar suas feridas, enroscos e maus hábitos. E está lá o esqueminha. Então, eu começo a admitir a impotência. Né? Na impotência não podemos mudar as coisas, porque ela está baseada num falso poder, fora da realidade e no falso controle. E aí eu vou para outra estrutura. Dependência do poder superior Jesus Cristo. E lá nessa estrutura eu vivo como um filho amado de Deus. E a segunda coisa que você precisa começar é admitir que a sua vida está fora de controle. Você finalmente é capaz de admitir que alguma área da sua vida está fora do seu controle, ou todas elas. Né? E está lá mais um esquema. Né? Então, naquela estrutura do falso poder, fora da realidade, e no falso controle, traumatizado, irado, mentiroso, orgulhoso, medroso, paralisado, vítima, compulsivo, dependente químico, dependente emocional, procrastinador, ansioso, etc. Né? Eu me permito, né, começar a viver uma outra estrutura, lá onde tem um poder superior, e nessa condição, eu sou um filho amado de Deus, lidando com as minhas áreas, contando e me posicionando em minha história de vida, ressignificando o meu passado, experimentando o perdão, refazendo relacionamentos saudáveis com Deus, comigo mesmo
e com o outro. E aí, para encerrar, o poder para mudar só vem pela graça de Deus. Você que reconhece, você quer reconhecer sua impotência e parar de desperdiçar sua vida? Vamos fazer essa última oração aqui juntos? Vamos lá? Querido Deus, a tua palavra me diz que não posso curar minhas feridas, enroscos e hábitos apenas dizendo que eles não existem. Ajuda-me. Parte da minha vida está fora de controle, ou toda ela. Agora, eu sei que não posso, entre aspas, consertar a mim mesmo. Parece que quanto mais eu tento fazer a coisa certa, mais eu luto. Senhor, eu quero sair da minha negação e encontrar a verdade. Eu oro para que me mostres o caminho, em nome do teu Filho. Amém. Obrigado por me ouvir.